A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui ao monte orando, tem uma irmãzinha lá em cima orando também, glória a Deus. Monte sagrado do nosso bairro, lindo aqui, maravilhoso, lugar sagrado, onde a gente, como uma forma de fé, a gente vem orar, cumprindo o que Jesus falou, cumprindo o que Jesus fez. Jesus adorava vir ao monte orar, né? Às vezes a gente enterra óleo ungido, porque é um lugar santo, sagrado, né? Como um templo do Senhor. Então é um lugar onde a gente tem muita reverência diante de Deus. É um lugar que a gente não vem para brincar, é um lugar que a gente vem para orar. Amém? Aqueles que conhecem, né? Porque tem uns que vêm aqui que não conhecem a palavra. E Deus é misericordioso com aqueles que são inocentes, né? E esse vídeo, eu até gravei um antes sobre o mesmo assunto, só que eu queria falar um pouco mais alto, porque às vezes eu coloco música e não dá para estar ouvindo. Me pediram no YouTube para mim fazer um outro vídeo sobre a minha visão que eu tive um dia, sobre um dia que eu estava no templo do Senhor, amém? E onde eu tive a visão de Jesus daqui para baixo, da cintura para baixo, vi o altar de Deus, o altar onde eu estava, vou explicar. A gente estava orando, eu estava passando uma fase difícil, eu estava separada do meu esposo. Uma fase onde Deus me colocou no deserto para que moldasse eu e meu esposo. E eu estava na igreja orando, uma pastora diferente foi lá orar. Então a gente foi no altar, ela pediu para que todos ajoelhassem no altar. O altar era uma escadinha pequena, com um carpete vermelho, né? Na minha igreja. E eu fechei os olhos. No mesmo instante que eu fechei os olhos, o altar de Deus, o mundo espiritual. Quando a gente tem uma visão, a gente tem noção do que é terreno e o que é espiritual. A gente não fica assim, tipo assim, não é como se eu estivesse vendo aqui tudo, não. É uma visão espiritual, uma visão diferente. Amém? Eu vou ficar olhando aqui para me ver se está gravando mesmo. Então, o altar se transformou num lugar mais extenso, com uma escada. Eu estava na escada, lá no céu. E era um piso de pedra retinha, como se fosse essas pedras de que... As pedras de hoje, não, no que põe no chão. Não sei o nome das pedras. De cor branca, um pouco bege claro, sabe? E as paredes do altar eram nuvens, só que nuvens exatamente retas, como paredes. E havia duas colunas, de um lado e de um outro, na frente, e havia um trono, onde tinha um homem, uma barba, tipo, uma barba avermelhada, escura, uma barba, tipo, é ruiva, só que ruivo escuro, sabe? Mas puxado pro marrom, vermelho, meio marronzado. Não sei explicar a cor, é um ruivo mais escuro, uma cor muito bonita. E a barba do moço que estava sentado nesse altar, nesse trono, era um trono branco, com detalhes vermelhos e detalhes dourados. E ele tinha uma barba que vinha até aqui, e igualava com cabelo, assim, cabelo Chanel, igualava. E ele estava sentado e à sua direita havia Jesus vindo já na metade do caminho. Vinha Jesus das pernas, da cintura para baixo, via só as vestes dele branca, meio bege, né, mais para branca, e as sandálias, tipo marrom. E ele estava vindo na minha direção. Amém? E a palavra de Deus diz, né, que... Depois eu vou contar essa parte. Vou continuar contando a visão. Aí Jesus vinha na minha direção nessa visão. E ele disse: eu vou entregar a sua vitória. Receba a sua vitória, abre as mãos. Eu abri as mãos e Deus me deu vitória. E no meu lado direito vinha um anjo que eu não via. Eu não vi o anjo. E ele falou assim: o anjo está à sua direita e vai te entregar a harpa. E ele me entregou uma harpa. E ele disse: essa harpa é para você louvar a Deus. Eu estou te dando o dom de Deus, o dom de louvar. O seu louvor irá incomodar muitos que estão endemoniados, mas irá libertar e curar os que estão precisando de cura e libertação. Amém? E a partir daquele momento, assim, eu comecei a cantar bem melhor. Quando havia unção na igreja, quando os irmãos estavam em comunhão de verdade. E eu sou assim, quando há unção, há comunhão, eu consigo cantar. Ou canto sozinha muito bem, ou quando a igreja está realmente em comunhão comigo e com Deus. Sabe? Principalmente com Deus, né?
E comigo também. Quando há indiferença, minha voz não sai nada, sabe? E assim foi a visão. E depois de muito tempo, eu fui contando meu sonho para as pessoas, ninguém sabia identificar o que aconteceu, o que quem era aquela pessoa que estava, né, à esquerda de Jesus, né? E ninguém sabia me falar. E depois de 3 anos depois, eu gravei um áudio, tem até ele no YouTube, eu chorando bastante. Fiquei super emocionada de saber que quem estava do lado de Jesus era Davi. Estava vendo um filme que chama Atos. E é Atos 1 e 2, a palavra de Deus. E é o livro mesmo, sabe? É Atos, é o livro de Atos em filme. Ele é totalmente legendado embaixo, é os versículos. O filme é os versículos inteiros de Atos. É o livro de Atos, é o filme. Todas as palavras não tem acrescentado nem diminuído. É o livro de Atos da Bíblia. E fala que assentará ao lado de Deus, o Filho do Homem. E não especifica que é Davi, mas tem uma hora que ele fala aqui no livro de Salmos, que fala isso, sabe? Atos fala, no livro de Salmos de Davi fala que assentará do lado de Deus, não fala se é esquerda ou direita, não lembro muito bem, o Filho do Homem. Jesus é Deus. E a palavra fala que Jesus é Filho do Homem também. Então, assim, na hora o Espírito Santo testificou aquilo no meu coração e foi maravilhoso. Então, esse é a visão que eu tive, irmãos, que vocês pediram para gravar de novo, porque a música estava alta no outro áudio que eu fiz. E a outra visão que eu tive com Jesus foi depois dessa, na mesma época que eu estava separada do meu marido também, uma época que eu estava em santidade e eu estava evangelizando muito, sabe? Então eu vi Jesus num culto de jovens, onde tinha o líder de jovens, eu e mais um pastor amigo meu na época. Não tinha mais ninguém. E eu fechei os olhos e eu senti uma presença muito grande, muito forte. E eu falei assim, nossa, tem um anjo perto de mim. Eu não falei, eu pensei. Só que aquela presença foi aumentando, aumentando. E eu via tipo uma pessoa desse tamanho, assim, do meu tamanho, sabe? Chegando perto de mim. Com a túnica branca. Eu comecei a falar em línguas, comecei a falar em línguas e de repente minha visão espiritual abriu e eu via Jesus exatamente daqui para cima. Eu via Jesus como o sol estivesse atrás dele, assim, sabe? Sol, um pôr do sol, um sol de entardecer e dava sombra no rosto, só que dava para ver, não nitidamente os olhos de Jesus, mas dava para ver. Os olhos dele, dava pra ver que aqui era bem fino, bem assim, o nariz parece que era bem comprido, mas fino, sabe? O nariz bem fininho e comprido, como o pessoal lá da época não, né? Da região deles lá, de Jerusalém, de Nazaré, né? Onde que Jesus nasceu, Jesus Nazareno. E eu via exatamente os olhos de Jesus, lindo, maravilhoso. Eu via assim um olhar de amor, sabe? Um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, um olhar de poder, sabe? Um olhar mais lindo que existe, um olhar puro, santo, onde que ninguém tem. Um olhar muito maravilhoso. É os olhos de Jesus olhando pra mim, naquele momento, sabe? E eu sempre assim falava com Deus, mesmo que eu não veja a sua face, mesmo que eu não veja, não tenha visões, eu creio no Senhor, eu creio na sua misericórdia, eu sei que um dia eu vou estar junto na glória com o Senhor, sabe? E Deus me deu esse privilégio de ver, ter essas visões maravilhosas dele, sabe? E aqui, como eu vi ele daqui pra cima, ele estava com um pano, né, cobrindo, e alguns fios do cabelo, quando batia o vento, saía assim pelos raios de sol, e dá pra ver que o cabelo dele era um castanho escuro, um pouco avermelhado, um castanho laranjado, vamos dizer assim, um castanho bem escuro, só que quando batia os raios do sol, você via aquela um pouco laranja assim, sabe? Eu não sei especificar, porque eu nunca vi nenhum brasileiro, até hoje eu olho dentro de ônibus, às vezes, pessoa sentada, quando bate o raio de sol, pra ver se sabe, parece, mas não parece. É muito difícil, eu acho que eu não vi até hoje ninguém com cabelo dessa cor, né? É um cabelo bem escuro, sabe? Eu vi só os fios do cabelo, dava pra ver a cor pelos fios que tava saindo assim, a gente via. O cabelo de Jesus era um cabelo ondulado, pelo que eu vi.
A visão era um cabelo ondulado. Não era um cabelo nem muito liso e nem cacheadinho, igual eles fazem no filme. Jesus branquinho, sabe? Jesus era moreno claro. Pela visão deu pra ver. Só que como estava com sombra, eu consegui identificar que ele era moreno claro, sabe? E a primeira visão que eu tive na minha vida, quando eu tinha 13 anos, conta todas as visões nesse vídeo, para ficar bem especificado. Tinha 13 anos e eu não era convertida. Minha família, por parte de avó, são todos católicos e minha mãe é espírita, umbanda. Então eu tinha muitas perturbações. Quando eu ia para casa da minha avó, que é uma católica muito fiel, uma católica de oração mesmo, sabe? Minhas duas avós, meu avô também era, e minha avó materna. E minha mãe decidiu me colocar no catecismo, sabe? Eu não estou aqui para gravar esse vídeo para criticar ninguém, sabe? Porque Deus julga cada um segundo o seu coração. Eu tenho convicta certeza que a minha avó, meu avô, eles foram salvos, porque eles já faleceram. E que minha outra avó também será, em nome de Jesus, porque são pessoas de corações entregues a Deus, sabe? A idolatria, ela é um ponto errado, porque, tipo assim, vou explicar. Como o espiritismo, eu fui buscando a Deus em um lugar errado, eu gerei maldição para minha própria vida, porque a palavra fala que não consultai os mortos nem o ocultismo, né? Feitiçarias ou a idolatria, né? É como se fosse qualquer outro tipo de pecado, que todo pecado causa maldição, todo pecado causa uma consequência na vida da pessoa, e isso também causa buscar Deus no lugar errado, da forma errada. Mas como eu não sabia, então Deus, aos pouquinhos, Ele foi me mostrando, né? Me mostrando onde que havia a fonte da água viva. E um certo dia eu fui pro catecismo, né? Que a minha avó mandou pra mim. E no catecismo, eu tava doida pra saber sobre a história de Jesus, porque eu sempre fui alucinada por Jesus. A minha mãe sempre falava, eu falava, mãe, eu com 12, 13 anos, eu quero ser igual a Jesus. Aí minha mãe, você é louca? Você vai ser igual a Jesus? Pra que você quer ser crucificado? Porque todo mundo que quer ser igual a Jesus, que passou na Bíblia, foi crucificado. Você viu como que os discípulos morreram? Minha mãe falava. Eu não. Aí falou assim, um foi que arrancaram a cabeça, o outro foi enforcado, o outro foi apedrejado. Você quer morrer assim? Aí eu falei assim, que importa? Todo mundo morre de alguma forma, de algum jeito. Que seja por Jesus, que seja pela cruz, sabe? Falava com ela assim. Aí ela ficava me olhando assim meio estranho, porque ela não me ensinava nada disso, sabe? Aí um dia eu senti uma presença muito forte lá em casa. E tinha uns anjinhos assim de sininho, sabe? Aí eu comecei a sentir um medo, sabe? Uma coisa esquisita, eu senti uma presença cabulosa mesmo. Aí eu falei assim, nossa, eu não sabia. Eu começava, sabe o que eu aprendi? Eu de noite assim, eu tinha muita insônia, muita perturbação. E eu às vezes ligava na rádio, porque um dia eu liguei na rádio, estava tocando um louvor tão bonitinho, que eu acalmei meu coração. Só que depois, dos outros dias de madrugada, eu ligava na rádio, aquele pastor gritando, expulsando demônio, e eu ficava inquieta com aquilo, me dava mais medo, porque o pastor gritando, e eu fico com medo, falei assim, misericórdia, eu quero escutar uma coisa que acalma meu coração, não me agita. Então, eu vi eles gritando, expulsando, né? Então eu guardei isso na minha cabeça. E aí nesse dia eu senti essa presença cabulosa, eu tinha 13 anos. Eu falei assim, nossa, tá amarrado em nome de Jesus. Aí o sininho, não tinha como o sininho bater, porque o sininho estava dentro de casa, todas as janelas estavam fechadas, ele estava bem no cantinho, era só de enfeite, não era para bater, porque ele era de gesso, se ele batesse, ele quebrava. Fez assim, ó, pô! O sininho bateu na parede, assim, ó, vai ser te passado alguma coisa por ele, assim, quebrou eles no meio, todos. Aí eu olhei assim, o nome de Jesus tem poder. Nesse primeiro dia eu já sabia. Então, voltando no catecismo, que foi na mesma época, depois disso, eu fui pro catecismo. E a irmã começou a me ensinar sobre as santas. Primeiro dia eu deixei. Falou de santa não sei o que, santa não sei o que, santa não sei o que. Todas as santas é Nossa Senhora de Aparecida. É Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Eu, tá. Beleza. Mas eu não tava nem interessada. Eu nunca gostei. Aí, o que aconteceu? No segundo dia ela também começou a falar da santa. Aí começou a falar de São Tadeu, um monte de santos homens, né, que foram.
Beleza. Aí no terceiro dia eu apelei. Ela começou a falar de santo de novo. Falei assim, aqui, eu vim fazer o catecismo porque eu sou muito curiosa para saber a história de Jesus e os seus discípulos. Eu sei que Maria fez parte, Maria foi mãe de Jesus, eu respeito muito, mas eu quero saber sobre eles, o que eles fizeram, sabe? Porque eu não conheço a história de Jesus, eu não conheço a história de discípulos, eu quero saber, eu quero conhecer, eu tenho sede, eu quero ser como eles, sabe? Falei com ela. Menina, a mulher ficou furiosa, ficou doida, pegou pelo braço, assim, eu tinha 13 anos, levou lá na minha avó estava lá na recepção esperando, né, acabar, tricotando lá, tadinho. Minha avó tinha um coração muito bom, nossa, não, tinha mesmo. Minha avó é uma pessoa, minha avó materna, meu avô paterna, minha avó materna também. Mas eu tenho uma grande admiração por minha avó, vou te contar também uma visão que eu tive. Vou contar pra vocês. E ela me entregou pra minha avó e disse assim, aqui, leva a sua neta numa igreja evangélica, porque pra católica ela não leva jeito nenhum. Essa menina ficou falando de Jesus a todo tempo, querendo saber de discípulos. Eu não vou pregar nada pra ela disso. Não vou ensinar ela nada disso. Eu vim aqui, ela tem que esperar eu falar do jeito que eu quero. Aí minha avó entrou dentro do carro com toda a paciência, com toda a calma, e disse assim, minha avó era bem reta pra falar, sabe? Minha avó é daquelas pessoas que é papum, mas é uma pessoa muito sábia. Era, né? Ainda é, tá na glória de Deus. Você quer fazer catecismo mesmo? O que você fez? O que aconteceu? Me conta. Bem séria. Falei, aconteceu isso. Ela, então você não leva jeito pra ser católica. Mas, se você virar evangélica, eu não vou gostar. Porque minha avó tinha um pavor de evangélico. Porque os evangélicos chegava na casa dela, você vê que falta, é bom a gente saber disso, porque a gente que é evangelista, a gente sabe como chegar. Chegava na casa dela e começava a criticar as imagens que estavam na casa dela de santinha, sabe? Eu acho que a gente tem que ter ordem, decência, sabedoria, né? Exortar com sabedoria e amor. E eu acho que esses aí não tiveram, sabe? Não tiveram mesmo. A gente não tem que chegar na casa dos outros e falar o que ela tem, o que ela tem fazendo. A gente tem que fazer uma oração específica, que Deus, e você sabe o que está falando, para que a pessoa venha abrir os olhos, né, espirituais, para que venha entender que a idolatria é uma coisa errada de se fazer, sabe? Mas isso não vai levar a pessoa para o inferno só porque ela idolatra uma imagem, às vezes, buscando a Deus. Às vezes está com um coração bom, sabe, como minha avó, buscando a Deus, sabe, tendo a fé dela. Uma forma errada, porque a Bíblia fala que é errada. A Bíblia não fala que a gente tem que fazer imagens e esculturas e adorá-las. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que a gente tem que abominar imagens de esculturas e não idolatrá-las, né? Porque Deus abomina a idolatria. Mas isso não fez a minha avó perder a salvação. Eu acho ridículo quem pensa assim, hipocrisia, sabe? Cada um tem o seu jeito de buscar a Deus e é o Espírito Santo que convence. Não é você, não é eu que vai chegar e apontar o dedo na cara da pessoa e falar que tá errado. Eu achei muito errado isso. Amém? E... vai pra lá, meu amor. E... a outra visão que eu tive... lembrei. Eu tava num lugar cheio de, assim, de barro, o chão, as paredes com as pedras diferentes, feitas de pedras. E eu via uma pessoa, que era Jesus, lógico, né? Mas na época eu sem entender que era Jesus, e eu me assimilei que era Jesus, depois de um filme. Da cintura para baixo novamente, vindo com as suas sandálias. E naquele momento eu senti uma presença muito forte de amor, uma presença muito forte de misericórdia, acolhimento, sabe, de consolação. Foi lindo essa visão, eu tive tinha 15 anos, sabe? Foi uma visão muito bonita. Uma visão legal também que eu tive foi quando a minha avó faleceu. Ela ficou... Desde pequena, Deus fala comigo quem iria falecer, quem que não ia. Sempre ouvia a voz e li nitidamente de Deus falando, fulano vai falecer, sabe? Só que da minha avó foi diferente. Deus não falou dessa forma, fulano vai falecer, não. Ela tinha 3 meses que estava em coma, ela fez uma cirurgia. Eu estava grávida da minha filha de 6 meses. E ela comprou um enxoval todo pra mim. Antes de fazer a cirurgia, ela falou assim, vou fazer cirurgia, mas eu não sei se eu vou voltar da cirurgia. E se eu não voltar vai ser bom, porque eu vou descansar. Ela falou com a gente assim, sabe? Minha tia, tipo, meio que não gostou, sabe? Falou, mãe, que é isso? Você falando essas coisas, sabe? Dá licença, Maria Eduarda.
falando essas coisas, sabe? Ficou triste, né? Lógico. Aí eu fiquei pensando assim, porque eu sabia que quando a pessoa ela vai falecer, ela sabe. Eu já tinha esse conhecimento. Ai, minha tia não gostou. Lógico, né, que não gostou. Eu também não gostei. Mas na hora eu senti de Deus, sabe? Que era a hora. Então, depois eu esqueci disso, deixei pra lá. Vim pra Belo Horizonte e ela fez cirurgia. Entrou em coma, ela fez cirurgia de tumor, eu não sabia que era um tumor. Ninguém tinha me contado que eu estava grávida, né? Era uma cirurgia a laser. E nessa cirurgia a laser tiveram que abrir. E viram que esse tumor era maligno. E que era um câncer e tinha espalhado pelo corpo inteiro. Minha avó era diabética. Nesse câncer ela deu infecção hospitalar. Estava com muita febre. E o câncer se espalhou pelo corpo inteiro. E dentro de algumas horas, né? Ela veio falecer. Eu em Belo Horizonte, jantando, barriguda dela, minha filha. Eu tive uma visão. Fechei os olhos e vi minha avó toda dourada, com uma veste branca. Toda dourada mesmo, a pele assim, toda dourada. E 2 anjos enormes do lado dela de branco, que não dava para ver o rosto. Resplendia luz os seus rostos. E de uma forma bem serena e sutil ela disse: eu não quero que ninguém sofre. Eu estou bem. Sumiu. Eu fiquei pairada assim no ar. Minha sogra veio. O que foi, Manu? O que aconteceu? Que jeito dela. A minha avó apareceu pra mim. Ela, que isso, menina? Tá ficando doida? Minha avó faleceu. Falou que estava bem, que não era pra ninguém sofrer. Aí minha sogra ficou assim, você é meio doida mesmo, viu? Não sei o que, começou a conversar. Passou 2 horas, meu telefone tocou e minha tia disse, minha mãe, perdão, foi minha mãe que me ligou. Minha mãe falou, sua avó acabou de falecer nos meus braços. Aí eu falei com ela, nos seus braços, mãe? Falei, sua avó acabou de falecer. Eu, nossa, meu Deus, misericórdia. Aí eu contei pra ela, né, que eu tive o som, a visão e tudo, que eu tava na sala jantando, ela se emocionou. E assim, Deus tem me mostrado, depois de 6 meses, 6 meses, depois de 8 meses, eu tive uma visão também da irmã da minha sogra. Ela estava com câncer, né, estava em casa, estava se recuperando e tudo, mas estava num estágio um pouco avançado. Era maligno o câncer, mas estava tratando. E numa madrugada eu tive muita perturbação e via muitos demônios e, sabe, era uma coisa bem pesada. E eu falei, minha sogra falou assim, sua irmã acabou de falecer. Aí ela, o quê? Ela chegou na janela para me contar que a irmã dela tinha falecido. Ela, eu ia te contar, é isso mesmo, que minha irmã acabou de falecer. Eu falei assim, eu sei. Eu sei, Deus me acabou de mostrar. Não dormi a noite inteira. Aí ela, como sempre, né? Ah, mas você é doida, não sei o quê. E desceu. Então, assim, tem N visões que eu já tive, boas e ruins. Eu já tive uma visão com 16 anos, onde eu ia muito no centro Umbanda, porque eu tinha muita perturbação espiritual. E eu buscava, tipo, algum jeito de melhorar, e minha mãe me indicava o centro Umbanda. Aí eu ia lá, que eles me estavam aquele certo passe na gente, na misericórdia. Hoje eu sei o que significa, mas eu estava buscando um Deus, eu não critico nem julgo eles, sabe? E eu vi um homem sentado, sabe? Um dia antes eu escutei um barulho de chocalho, jogando areia na minha perna, fazendo tic, 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 no meu quarto. No outro dia eu tive essa visão de um homem sentado no meu quarto, do lado da minha cama. Eu tava com a luz do quarto apagada e a luz da cozinha acesa, porque eu não dormia no escuro de jeito nenhum. Tinha medo. E ele tava sentado na cadeira, assim, cabeça baixa, eu vi ele de lados, nitidamente. E ele deu tempo nem de falar nada, porque eu tampei a cara e comecei a chorar. Senti um medo muito cabuloso, uma coisa muito cabulosa. E quase dando um infarto, meus dedos ficaram todos roxos, porque a presença era muito maligna. E na época eu não conhecia Jesus, então eu tava totalmente vulnerável. E minha mãe começou a orar pra mim, rezar, minha mãe era espírita, mas sabia rezar. E na hora que ela começava a rezar, Ave Maria, me dava mais nervo,
parecia que eu tava meio demoniada, sabe? Eu começava a sentir raiva, assim, não reza Ave Maria, não, pelo amor de Deus. Aí, mas eu acho que eu não tava endemoniada, eu tava, sei lá. E na hora que elas rezavam o Pai Nosso, eu já sentia, começava a aliviar. Começava a aliviar. E com um modo de fé dela, ela colocou um paninho que ela usava sempre para orar. Ela colocava um paninho aqui assim. Ela colocou esse paninho em mim. E ela rezava, falava, mãe, reza só o Pai Nosso. Só o Pai Nosso, só o Pai Nosso que tá resolvendo. Aí sabe como é que ela começou a fazer? Ela começou a imitar a crente. Ela lembrou do dia que eu falei que eu falei em nome de Jesus. Aí ela botou a mão na minha cabeça, ela, em nome de Jesus, Pai. Eu sei que eu tô errada, eu sei que eu sou pecadora, eu sei. Ela começou a falar, sabe? Mas eu te peço em nome de Jesus, cura minha filha agora, tira esse trem ruim dela em nome de Jesus. Aí na hora que ela falou isso, eu voltei ao normal, sabe? Isso aí foi uma prova pra ela e foi pra mim também, sabe? Que a palavra de Deus é muito forte. Então foi muito lindo isso. São N's visões que eu já tive. Então é esse o vídeo que eu queria fazer pra vocês, contando meus testemunhos de visões. Amém? Que palavra de fé, palavra de Deus, fala que a gente tem que crer para ver. Como no meu caso, eu não fiz como Tomé, não vi para crer. Eu criei primeiro, busquei de Deus, todo tempo de uma forma errada, uma hora eu busquei da forma certa, e Deus me comprovou a todo momento que Ele está, e Ele está comigo a todo tempo. E esses dias também eu tenho tido muitas visões, uma presença muito forte de Deus. Contar mais uma visão para vocês, linda. Esses dias para trás, vou contar primeiro. Esses dias para trás eu estava numa igreja, eu estava bem assim, sabe como você fica um pouco desligada das coisas de Deus? Estava orando, buscando, lendo a Bíblia, mas não estava aquela fervor. Eu fui numa igreja, eu senti uma presença muito linda de Deus, sabe? Eu senti Jesus muito próximo de mim, sentindo de novo aquela compaixão, aquela misericórdia que eu vi no olhar dele, sabe? Aquela coisa maravilhosa que só Jesus tem. Foi lindo, sabe? E a outra visão que eu tive maravilhosa que eu tive foi também antes de eu separar do meu esposo. Foi no apartamento onde eu morava, e eu estava em oração e eu disse, Deus, quando a gente ora, fiz uma pergunta para Deus, é um anjo mensageiro que leva a oração? Aí eu não sabia, sabe? Aí Deus falou assim, não, é o Espírito Santo que intercede por você. E aí eu falei assim, amém. Aí o Espírito Santo fala no seu coração. Aí eu, glória a Deus. Eu falei assim, e os anjos? Aí ele falou, os anjos são enviados no momento certo para enviar certas mensagens. Mas aí você vai saber que é um anjo de Deus, não o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo que leva a sua oração, o Espírito Santo que conversa com você, né? É uma parte de Deus, é o Espírito Santo. Eu, glória a Deus. Aí Deus falou assim, que a gente não conhece a voz do Espírito Santo, porque é uma voz que sempre fala com a gente, então a gente acha que às vezes é o pensamento, porque é muito, muito íntimo, desde pequena, que a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Aí eu disse para Jesus, falei, amém. E uma vez eu escutei uma voz, aí ele disse, essa voz é a voz de Deus, falando com você. Deus falou uma vez comigo, sabe? Nossa, Aí eu falei assim, Jesus, eu quero ouvir sua voz. Amém. Aí ele abriu meus ouvidos espirituais para ouvir a voz dele. Eu já até gravei um vídeo sobre isso. E a voz de Jesus, irmãos, é uma voz aguda, não assim, mas uma voz de rapaz, sabe? Uma voz, não uma voz grossa, uma voz bem suave, uma voz bem amorosa, uma voz bem como ele é, sabe? Uma voz mais de rapaz, uma voz mais assim, suave. Aquela voz de homem, assim, sabe? Não sei explicar. E eu ouvi a voz de Jesus, ele falava como a gente estivesse lendo a Bíblia, com aquelas palavras difíceis, eis-me aqui não sei o quê, e para que vós tenha-vos, sabe? Umas coisas assim, sabe? Muito lindo.
E eu não tinha controle daquilo, e ele ia falando várias coisas. E eu dando glória, eu chorando e entrando no espírito. E, irmãos, durante uma semana eu sentia como se Jesus estivesse assim, ó, do meu lado. E eu contava esse testemunho para quem eu via na rua, e as pessoas diziam: nossa, a gente está sentindo uma presença muito forte na sua vida hoje. Uma presença muito forte de Deus, a gente sente muita luz em você. O que aconteceu? Eu contava a visão, né? A visão não, né? A experiência espiritual que eu tive. E foi muito lindo, sabe? Todas as experiências que eu tenho com Deus é maravilhosa. E eu acredito que o Espírito Santo, ele é maravilhoso nas nossas vidas. Deus é Jesus, Jeová, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo são o essencial da minha vida, é o tudo da minha vida e da sua, eu creio também. Então é isso, irmãos. Essa é o testemunho de visões que eu tenho para contar para vocês. Não sei se desta vez deu para ouvir, né? Porque eu não coloquei música. O som que tem aqui é só dos grilos, das cigarras. É cigarras, né? Porque grilo canta de noite. Das cigarras, dos passarinhos, das folhinhas batendo nas árvores. Amém? Então a paz de Cristo, que Jesus venha abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, que venham dar vocês visões espirituais, dons espirituais, que venha abrir os olhos do coração, principalmente os olhos abrir os ouvidos espirituais, abrir o seu coração para que vocês venham conhecer Jesus mais de perto, venham conhecer os mistérios de Deus mais de perto, porque Deus é lindo e Deus habita em templos, não habita em templos feitos por mãos de homens, ele mandou dizer agora, mas habita em pessoas. Amém? E se sua casa estiver organizada, com disciplina, é onde que Deus mais gosta de ficar. O Espírito Santo habita em casas organizadas. Então esteja na presença de Deus, longe da soberba, longe da ostentação, longe da vangloria, longe da vaidade, mas perto de onde Deus pode te alcançar. Eu tô achando bonitinha ela cantar, que ela tá aqui. Ela tá na unção mesmo. E, irmãos, a gente não precisa de gritar pra estar na unção, não, viu? Eu tô achando bonito porque é o jeito dela de buscar Deus. E eu já não sou assim, de ficar cantando. Outro dia eu tava louvando, quando Deus toca, sabe? Estava fazendo caminhada e Deus começou a cantar. O Espírito Santo começou a me tocar pra cantar. E eu comecei a louvar o tom, sabe? Glória a Deus. O Espírito Santo tava bem forte. E assim, às vezes ele fala baixinho, às vezes ele fala alto, às vezes ele louva, às vezes ele exorta. O Espírito Santo faz da forma mais linda e mais correta de ser. Quando Deus fala, as portas do inferno tremem e as pessoas são curadas e libertadas. E a igreja se une cada vez mais. Amém? Não deixe o Espírito Santo usar a sua vida. Esteja obediente a Deus, longe da cobiça também. Amém? E é isso, amém. Amados. Amados irmãos. Aqui tá cheio de borboletinha, tô achando a coisa mais linda do mundo. A paz. Não vou prolongar não, senão vocês vão ficar cansados de me ouvir. Fique com Deus. Orem por mim. Amém? Preciso muito da oração de vocês, da intercessão de vocês. Porque não é brincadeira ser crente, não. Paz do Senhor. Mamãe.